Annyeonghaseyo, Frank Ipneda, drameiras! Bem-vindas ao canal! E esse é mais um vídeo de review de filmes, onde a obra da vez é A Oitava Noite, um filme do ano de 2021 do gênero de terror e mistério, com quase 2 horas de duração, onde conta com Kim Yoo-jung, Nandaron, Lee Sang-min, Park Hae-jun e grande elenco. A Oitava Noite acompanha a luta do bem contra o mal na intenção de impedir que criaturas terríveis retornem e afundem o mundo em caos e destruição. Originalmente, o longa seria lançado em 2020, mas a data acabou sendo modificada para 2021 devido ao problema sanitário mundial, também conhecido como Covid. As filmagens começaram em maio de 2019 e terminaram em setembro do mesmo ano. A Oitava Noite conta com cenas gravadas nas cidades de Suwon, Incheon, Paju, Daejeon, Daegu, Yongan-gun e no Cazaquistão. Quanto à crítica, ela mostrou-se mista, uma vez que no Rotten Tomatoes o filme possui cerca de 71% de aprovação da crítica especializada, mas curiosamente conta apenas com 39% de aprovação do público, mas eu acredito que isso se dá ao início lento do filme. Já no IMDb, a obra conta com 5,3 de 10, com pouco mais de 5,3 mil votos. Também houveram elogios ao filme por sua atmosfera, a atuação do elenco, os efeitos visuais e a maquiagem. Um dos elogios ao filme diz que o roteiro era incrivelmente inteligente e mantinha o público curioso durante o filme, algo que concordo em 100%. Mas também concordo com as pessoas que disseram que a obra tem um ritmo irregular e realmente, se deixar de prestar atenção, muita coisa passa a ser confusa na história, e por isso existem críticas afirmando que a história poderia ser melhor, mas eu discordo porque acho a história muito boa. Dirigido e escrito por Kim Tae-hyun, A Oitava Noite promete entregar muito suspense e terror à sua produção, e garanto que a trilha sonora nos torna ainda mais imersivos na história conforme ela avança. A Oitava Noite é o trabalho mais conhecido de Kim Tae-hyun, e por ser um lançamento global pela Netflix, o diretor ficou conhecido internacionalmente. Em seu estilo único de direção, o diretor mistura suspense psicológico, elementos de ocultismo e investigação policial, além do terror sobrenatural com base em mitologia budista. Essa mistura bem homogênea entrega, na minha opinião, um filme que nos pega pelos detalhes, como no momento em que descobrimos que um dos monges estava o tempo todo sendo guiado por um espírito, e não por uma pessoa como imaginávamos, e ele também acreditava nisso. Contudo, embora eu tenha gostado, não posso deixar de falar que o filme é um tanto lento no início, e acredito que até metade dele, porque antes disso é um pouquinho chato de se acompanhar, mas quando ele finalmente engrena, faz valer cada segundo. O monge recluso Park Jin-soo, interpretado por Lee Sang-min, sabe de sua missão, mas reluta a seguir por esse caminho. Porém, o destino nunca erra, e ele envia Chan-sok, interpretado por Nandaron, um jovem aprendiz que é enviado por seu antigo mestre e o acompanha na tentativa de impedir a tragédia. A Oitava Noite também conta com o seu lado investigativo, onde o detetive Kim Ho-tae, interpretado por Park Hae-jun, acaba meio que caindo sem querer nessa obscura jornada e passa a investigar uma série de mortes misteriosas. Se entrelaçando a misteriosa história está a personagem An-ran, interpretada por Kim Yoo-jung, que é uma jovem misteriosa ligada aos acontecimentos sobrenaturais na trama do filme. A trama de A Oitava Noite tem início com uma história de milhares de anos, onde conta que uma entidade demoníaca aterrorizava o mundo e, para detê-la, Buda arrancou seus 2 olhos. O demônio possuía olhos distintos, onde um é vermelho e o outro negro. Para impedir que o monstro se tornasse poderoso novamente, os olhos foram selados em locais diferentes para evitar que se encontrassem novamente, estando um longe do outro. Quando muito mais tarde, já no presente, um professor encontra um desses relicários e acaba desencadeando uma sequência de eventos que pode trazer a criatura de volta. Algo que julgo muito inteligente nesse filme se refere ao fato do mesmo evitar o famoso e nada impactante atual jump scares, o que para mim faz a trama de mistério fluir muito melhor junto à constante tensão. A trama de A Oitava Noite começa há cerca de 500 anos no passado, quando 2 seres misteriosos que atormentavam a humanidade são presos em 2 relicários.
A dupla de seres estranhos é obrigada a se infiltrar em 7 humanos vulneráveis para assumir suas respectivas identidades. Séculos depois, o monge Ha-jong, interpretado por Yeol, é o protetor de um dos artefatos. Ele percebe que uma das criaturas escapou e pede a ajuda do colega Chan-sok, interpretado por Nandarum, para capturar novamente a entidade maligna, ou do contrário, toda a humanidade irá padecer. Chan-sok, por sua vez, chama o poderoso Park Jin-soo, interpretado por Lee Sang-min, que está destinado a lutar contra as criaturas da noite. Por acaso, você já ouviu falar de um demônio dividido em 2 partes que precisa possuir 7 pessoas antes de destruir o mundo na 8ª noite? E se a sua resposta for não, saiba que neste filme é exatamente isso. Porém, não é tão simples quanto parece. A mistura entre terror, mistério policial e elementos religiosos do budismo ajudam a atmosfera do filme tornar-se cada vez mais densa, digna de total atenção. A 8ª noite apresenta uma corrida contra o tempo, onde 2 jovens monges, sendo um deles altamente experiente, tentam a todo custo impedir o despertar de uma entidade antiga que ficou aprisionada por mais de 2.500 anos. Segundo a lenda contada no início do filme, explica que os olhos vermelho e preto de uma antiga deidade representam desejo de sofrimento, conceitos ligados ao ciclo de reencarnação. A filosofia contida no ritual das 8 noites é inspirado em práticas espirituais reais de purificação e contenção de espíritos malignos, e por esse motivo, o número 8 não foi escolhido por acaso, porque na tradição budista existe algo conhecido como caminho octuplo, ou seja, 8 práticas para se alcançar a iluminação. O filme usa as 8 noites como contraponto. Cada noite representa a aproximação do caos ao invés da iluminação, o que significa que ao invés de se aproximar da luz, o mundo se aproxima das trevas. Por mais curioso que seja, existem breves momentos nesse filme e que podemos rir, sabe? Principalmente nos momentos em que o jovem monge atua na trama, como o fato dele quebrar seu voto de silêncio ao agradecer pelo tênis novo. E diferente do que podemos imaginar, este jovem monge não é o real protagonista da história, mas sim o monge cansado, traumatizado e relutante em sua missão de ajudar as almas a atravessar. O Monge Vivido por Lee Sang-min foi escrito dessa forma porque o diretor queria fugir do arquétipo do exorcista poderoso, típico do cinema de terror, o que, na minha opinião, deu muito certo, porque a todo instante sentimos a relutância do personagem em fazer o que deve ser feito. A 8ª Noite é um filme que está na Netflix e disponível em mais de 190 países. A produção acompanha a luta de um ex-exorcista que precisa impedir o retorno de 2 entidades demoníacas que desejam se reencontrar após séculos de separação, algo feito pelo próprio Buda, por exemplo, né? Caso esses 2 elementos se unam novamente, o resultado seria o renascimento de um demônio capaz de destruir o mundo. A 8ª Noite é um filme produzido diretamente para streaming e por isso não teve bilheteria, mas conseguiu se segurar por 3 semanas entre os 10 filmes mais assistidos na plataforma. Após o jovem monge embarcar em sua jornada em busca do monge destinado, eles finalmente se encontram e iniciam sua jornada para derrotar o mal. É descoberto que o 7º pilar trata-se de uma virgem xamã, com quem os monges de Gwangju têm familiaridade. Entretanto, o Olho Vermelho abandona sua antiga hospedeira, a qual já é a 3ª, e possui outra pessoa, deixando para trás novamente um rastro de morte. Mais tarde, um entregador de moto passa por uma mulher que está possuída. Novamente, o Olho Vermelho pula de hospedeiro. Mais tarde, o detetive Kim é chamado à cena do crime onde o corpo da 2ª mulher possuída foi encontrado. Assim como as 2 primeiras vítimas, seu corpo está enrugado e em decomposição, com um grande buraco no crânio. Uma motocicleta e uma bolsa de entregas estão abandonadas nas proximidades. Tom A diz que Chan-sok para procurar serviços de xamã na área, na esperança de encontrar a xamã virgem. Ao saber do recente e bizarro assassinato, Song A vai até o túnel onde a mulher e o motociclista de entregas foram encontrados. O sucessor de Ha-jong é Chan-sok, o que significa que somente Chan-sok tem a capacidade de abrir o relicário que contém o olho negro. Tudo isso é só um pedaço de muita coisa que ainda está por vir na obra, e acredite, ele vale cada segundo.
E se você gosta desse tipo de filme, certeza que vai gostar da trama. E garanto que você vai concordar comigo quando eu digo que esse filme é 10 de 10, caso já tenha visto ele também. Gosto bastante não apenas da atuação do elenco e da trilha sonora, mas também dos belos e ricos cenários apresentados. Acho a direção excelente e afirmo que toda a equipe fez um excelente trabalho, viu? A Oitava Noite é um filme interessante, principalmente para quem gosta de terror profundo, histórias sobrenaturais com investigação e mitologia oriental. Ele não é um terror cheio de sustos, mas surpreende em vários momentos. Mas e vocês, drameiras, já viram esse filme? Gostaram? Manda aqui nos comentários a experiência de vocês e vamos conversar sobre isso. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal e ativa as notificações.